Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Este final de tarde, com muita alegria, voltamos a juntar fisicamente depois das férias, num ambiente mais confortável e animicamente mais animador, depois deste período de confinamento e de longo período que nos retirou longe da atividade cultural, tal como nós a conhecíamos. E, portanto, sejam todos bem-vindos aos que estão aqui e aos que estão em casa, que está a ser transmitido via streaming. E agradecer, naturalmente, aos nossos convidados Álvaro e Teresa, ambos CISA, e aos moderadores e curadores da exposição, a Paulo e o Joaquim, que na exposição que está lá em baixo e que com certeza muitos de vós já viram e aqueles que não viram vão ter a oportunidade de ver quando terminar a sessão. É uma leitura sobre a obra do CISA feita através da lente do Guido Guidi, um fantástico fotógrafo, num diálogo naturalmente com um fantástico arquiteto. Ambos apresentam obras, as de fotografia e as de arquitetura. E o que se lança aqui hoje, um pouco, é este diálogo entre o CISA e a Teresa, fotografia e arquitetura, onde temos aqui um momento que ambos, naturalmente, conversam sobre muitas coisas, porque toda a gente sabe que são irmãos, que todos nós conhecemos a um e a outro, mas que poucas vezes nós os vemos juntos, publicamente, a dialogarem sobre, neste caso, a fotografia e a arquitetura. Portanto, dou os parabéns também aos curadores, que eu quero dar sempre um agradecimento público pelo trabalho feito. O trabalho foi feito mesmo antes do período de confinamento deste Covid, da primeira fase, e, portanto, abriu num momento muito especial e que a Casa da Arquitetura muito agrado trouxe, e queria-vos felicitar por todo esse trabalho nesse contexto muito difícil do que era os confinamentos do Covid. E agradecer-vos a todos a vossa presença. Vai haver, creio que depois, um momento que se pode haver um passa-palavra para a Assembleia, que é sempre, portanto, sobrar tempo. Tínhamos muito gosto que participassem, e dizer-vos que a programação da Casa continua agora neste final de ano com muita atividade, e que eu vos agradeço e espero que estejam atentos. Muito obrigado a todos, CISA, Teresa, Joaquim, Paula também. Muito obrigado. Arranco eu, não é? Bem, boa tarde a todos. Obrigada pela vossa presença aqui na Casa da Arquitetura, onde temos a exposição Arquigrafias, Guido Guidi e Álvaro CISA, organizada pelo Joaquim e por mim, e que tem término a 3 de outubro. Espero que tenham visto ou que ainda possam ver. Apraz-nos muito poder ter este programa paralelo à exposição, com a presença da Teresa CISA, que é filósofa, é curadora e historiadora de fotografia, foi diretora do Centro Português de Fotografia e é guardiã da história fotográfica da família. E ter também, junto com a Teresa CISA, o Álvaro CISA, arquiteto, cuja obra é motivo de mais este encontro na Casa da Arquitetura, mas que me apraz dizer que este momento será para falarmos de fotografia. Só para contextualizar um bocadinho da exposição e desta conversa, queria dizer que o Joaquim e eu tivemos a oportunidade de fazer uma exposição com o Guido na garagem sul do CCB, sobre a obra do arquiteto Carlos Scarpa, em que mostramos 300 e muitas fotografias de um único projeto, que é o túmulo Brion. E isto diz um bocadinho do que é o projeto fotográfico do Guido na sua aproximação ao tema.
O Guido é um fotógrafo da arquitetura vernacular e nunca fez fotografia de arquitetos maiores. Houve 3 encomendas que ele aceitou fazer, essa sobre o Carlos Scarpa em 1996. A Phyllis Lambert estava em Veneza, a diretora do Centro Canadiano de Arquitetura de Montreal, e convidou o CISA, convidou o Guido a fazer, na altura eu acho que eram 100 fotografias do Scarpa, que passaram a dezenas de milhares, e o Guido passou 11 anos a fotografar o Carlos Scarpa até dar a coisa como terminada. O livro, a encomenda é de 96, o livro só sai em 2011 pela Adscant. Portanto, percebemos o que é essa relação com o tempo e com a fotografia no Guido Guidi. Houve depois mais 2 aproximações a arquitetos de renome. Em 2001 ele foi convidado para ir à América para participar numa exposição no Whitney Museum que se chamava Mise in America, e em 2016 foi convidado para fotografar o Corbusier numa publicação que veio a público em 2018. Foi para nós uma grande surpresa quando, em dezembro de 2014, antes de regressar à Itália, e o Guido não gosta de viajar e tem sempre uma resistência a sair, sobretudo, do país, ele tornou explícita a vontade de, pela primeira vez, fotografar um arquiteto vivo. Portanto, ele fez aquelas 3 encomendas, foram encomendas, isto era uma vontade dele de fotografar a obra de um arquiteto vivo. O Joaquim e eu nunca pensámos que isto fosse uma tarefa tão difícil, estávamos a falar de 2 figuras maiores, cada uma no seu campo disciplinar. A verdade é que não foi fácil, nós conseguimos voltar a trazer o Guido a Portugal em outubro de 2018. Numa primeira impressão do que seria a obra do CISA, foram feitas as 97 fotografias que podem ver lá em baixo, mais algumas que não foram selecionadas, mas foi esse primeiro momento que foi imediatamente interrompido pela pandemia. Depois das fotografias, nós viemos à Casa da Arquitetura e tomámos, apesar de não ter havido um progresso nesse trabalho, tomámos a decisão de dar este primeiro passo público. Portanto, estão apresentadas as 97 impressões lá de baixo, são cerca só de 6 ou 7 projetos, portanto é um início, mas que nós queríamos que ficasse marcado como esse início. Logo a seguir ao Guido vir, nós tínhamos convidado a Teresa Cisa a mediar uma conversa com o Álvaro Cisa, precisamente para fazermos a ponte entre a fotografia e a arquitetura, e, pelos motivos que todos sabemos, a impossibilidade de fazer regressar o Guido, nomeadamente para continuar este trabalho do Arquigrafias, levou-nos a reformatar essa ideia que nós tínhamos de uma conversa, porque era isso que nós queríamos estabelecer entre o Guido e o Álvaro Cisa. Tivemos que filmar, cada um fizemos uma entrevista ao Álvaro Cisa, fizemos uma entrevista via Skype, ou seja, com o Guido, que tomou o formato, uma realização de um filme realizado pelo Paulo Catrica, que podem ver lá em baixo na exposição. Portanto, foi a maneira que conseguimos de fazer com que este diálogo ficasse de alguma forma materializado. E para nós faz muito sentido ter a voz dos dois na exposição. Portanto, a voz é um fator importante na exposição. Depois, como complemento desta missão que não queríamos dar por terminada, acabamos por encontrar esta abertura, agora, nesta altura, antes do fim da exposição, e convidámos novamente a Teresa Cisa a conversar aqui com o Álvaro. Demos o título A Arquitetura Olhar para o Arquiteto. Eu acho que hoje
se calhar teria dado a fotografia a olhar para o arquiteto, porque apercebi-me que essa nota seria importante dar aqui, e o alinhamento que estabelecemos para esta conversa parte precisamente da presença da fotografia na história familiar que partilham. Achamos que era um ponto de arranque para esta conversa. Depois, a profusão fotográfica da obra de Cisa Vieira e a afinidade que vai mantendo com alguns desses fotógrafos. Temos uma lista imensa, mas há uns de que se falarão mais. E, evidentemente, falarmos sobre a recepção da série fotográfica do Guido. Nós não vamos mostrar o filme todo, vamos arrancar só com 2 minutos do filme. O filme tem de cerca de 17 minutos, só para podermos ter também a presença do Guido aqui connosco. Por isso, se quiserem arrancar com os 2 minutos, não sei se entretanto depois queres dizer alguma coisa, João. Não. Alvaro. Avendo io una formazione di falegname con mio padre, il mio nonno che faceva il falegname, e avendo anche studiato architettura, il rapporto che ho con l'architettura è un rapporto molto diretto e tattile, molto attaccato alle cose e non solo alla metafisica delle cose, attaccato all'oggettività delle cose, no? Allora, con la mia storia di falegname appresso per esempio come è trattato il legno nei tavoli, nelle sedie, negli sgabelli. Appresso perché in quel modo di costruire appresso una tradizione anche artigianale del costruire. La ritrovo nel lavoro di Alvaro Sisa molto di più che non in altri architetti. Cioè c'è lo spessore della materia. Passamos a palavra. Bom. Depois, tu queres dizer alguma coisa? Agora precisava do primeiro slide que é preto. Nada. Vamos falar de como a fotografia entrou nas nossas vidas. Sim, eu pensava que iam fazer uma pergunta e eu respondi. Não te vou fazer. Não, eu passei um bocado difícil agora aqui, porque tive que escolher uma fotografia. Disseram-me que podia escolher uma fotografia e vi-me atrapalhado, porque saltaram logo 5 ou 6 que me interessavam mais e depois foi preciso fazer a redução e fiquei muito cansado. Pronto, mas agora vamos a outra vida. Agora vamos começar do princípio. Sim, senhor. Vamos lá. Podem olhar para ali. Pois é, olha para ali. Senão ficas ainda mais torto do que já está. Mas vemos ali, não é? Vemos. Pronto. Então, a fotografia entrou nas nossas vidas com este senhor, não é? Queres contar como era? É o nosso bisavô,
elegante, Júlio. com os seus instrumentos, que estará aqui talvez na Ilha da Madeira. É aqui ainda na Madeira, no Estúdio Vicentes. Começou a fotografia, julgo eu, com o... Henrique em Lisboa. Não. Começou no Ela é que Porto. sabe isto nisto de fotografia. Pois. Ele não leu o que eu escrevo, não. Mas foi em Lisboa com um grande fotógrafo. Não, foi no Porto, Ai, no Porto. com o Henrique Nunes, que era irmão da primeira mulher dele, portanto, da nossa bisavó, e filha do carcereiro da cadeia da relação. Toma. Eu E sei. depois eles casaram, entretanto o Henrique Nunes tinha comprado o estúdio em Lisboa e ele foi para lá, para Lisboa. De Lisboa é que foi para a Madeira. E na Madeira, e para a Madeira, que já não tinha a primeira mulher, já tinha morrido, depois de ter muitos filhos, muitos, dos quais sobraram estes 3. A minha favorita é esta em que está com os 2 filhos e com os instrumentos. Esta deve ser na Ilha da Madeira, não é? Esta, E, portanto, esta não sei se é provavelmente já na Guiana, porque eles já estão muito crescidos. Portanto, aquela primeira onde está a vovó, a menina pequenina é a vovó Júlia, e os 2 irmãos, o Henrique e o Manuel, que foram os únicos que sobreviveram do primeiro casamento. No meio está a nossa avó lindíssima, não é? portanto, ele começa no Porto, Começa no Porto, depois Madeira, não, depois Lisboa, não dou uma para a caixa. Em Lisboa, eu bem parecia que havia qualquer coisa em Lisboa. Madeira, sim, Guiana, sim, holandesa. não. Uma Guiana, Guiana inglesa, na Guiana inglesa. E finalmente em Belém Belém do do Pará, na Amazónia. sim. E, portanto, é uma vida cheia de aventura. E eu ouvi, menino, pequenino, através do meu pai, as histórias de todas estas passagens por parte do meu pai, pelo Belém do Pará. E, em determinada altura, fui convidado, já depois do meu pai ter morrido, muito depois de ter morrido, de ir a Belém do Pará para uma exposição em que havia fotografias do bisavô, que era Júlio, e desenhos meus, feitos a partir de fotografias dos mesmos locais que estavam nas fotografias do bisavô, como estão hoje. Fotografias que foram feitas pela Exatamente. Paula Sampaio. Paralelo, davam, enfim, toda a mudança que houve, mas muita coisa estava, mantinha-se, jardins, roamentos e tal. Mas quando nós éramos pequenos, que víamos estas fotografias, fantasiávamos muito em torno desta Ai, sim. figura, não é? Aí sim, eu muito mais tarde, bem há pouco tempo, há 10 anos talvez, tive a oportunidade de construir no Brasil, de um projeto no Brasil. E para mim foi uma coisa feita com um entusiasmo enorme, e porque para mim o Brasil era qualquer coisa de mítico, porque o meu pai, que veio de lá com 15 anos ou coisa assim, 11. contava aos filhos, aos miúdos, como era, neste caso, a Amazónia. E falava dos pássaros que limpavam as ruas, da vegetação, enfim, e com outras histórias, talvez algumas inventadas. Sei que para Muitas nós... das histórias que nos contaram eram claramente inventadas. Depois, quando a gente começou a investigar, viu-se que muita coisa não batia certo. Não Mas coincidia. era uma coisa curiosa, porque a família era assim aquele grande valor, não sei o quê,
mas não se contavam histórias muito pormenorizadas e não se faziam perguntas. Não, pois não, pois não. Não se faziam, não sei porquê. Agora tenho pena que De agora qualquer foram todos, já modo, não posso isso contar mais nada. é capaz de ter, para mim, sido benéfico para o meu trabalho, porque deu mais mistério. Pois. Realmente a ideia era uma coisa mítica. Não, como a primeira e vez ficou que aquela vi. ideia de que ser fotógrafo era ser artista. Porque Ora, outra. nunca nos apresentavam o bisavô como um comerciante da fotografia. Era sempre assim aquela figura romântica e tal. Sim, até porque a maioria das fotografias que vieram eram no estúdio, fotografias a pessoas que queriam o retrato. Como é o caso desta, por exemplo, em que estava a vovó e os dois meios Exatamente. irmãos. Mas depois ele fotografa a cidade. A cidade. Queres está falar aqui. de como ele fotografa a cidade? É a Guiana inglesa, portanto, uma coisa que eu notei nas fotografias, quer aqui, quer no Pará, ele ia buscar grandes perspectivas, não é assim, como nesta, e na maioria das fotografias também sobre Pará. E por outro lado há outras que são aéreas. Claramente. Aliás, ele legendas como Bird's Eye View. Deviam ser feitas em balão, É a única hipótese. que não havia ainda esses aviõezitos e tal que agora permite Não havia drones. fotografar tudo. Isto. A tua é que passas. Sou eu que passo. Ora, esta é muito bonita, porque lá está um desses enfiamentos com um edifício importante ao fundo e o movimento na rua também metia sempre pessoas e aqui uma carruagem, julgo eu. Portanto, não se limitava ao aspecto da arquitetura, mas também metia, e mais tarde verão muito mais noutras fotografias, as pessoas. Nesta, por exemplo, isto é de indígenas, na Guiana também, mas diz-me a minha irmã que são feitas em estúdio. São. Quer dizer, vai o grupo todo para o estúdio e tal, lá se fotografa. É mais controlado. Mas ele também tem coisas de indígenas no exterior. Não só de indígenas, como de trabalhadores chineses, por exemplo, que trabalhavam nessa altura muito na Guiana, Na Guiana. quer no garimpo, quer no desmatamento. E depois, então, vai para Belém. O avô, que era de Vila Cova, Faf. É. E aqui estão os filhos, falta a tia Angia, mais nova. Mas está o meu pai, por exemplo, minhas tias e meus tios. Família toda, menos a mais nova. Nasceram todos lá, menos o tio Quinho, que foi nascer à Ilha da Madeira. Teresa, quer datar, porque isto é mais sim, antigo ora, do que se calhar sim. estamos a pensar. Portanto, o meu pai nasceu em 1902. Pois, Não é? isto é 1800. Ele foi para Belém em 93. 93, 94, por aí, porque há uma diferença de registros. Pois, E o quê? sim. 1800, claro. É óbvio, não é? E eles vieram em 11. Quer dizer, eles vieram em 10 e depois fixaram-se em 11, 1911, não é? É preciso dizer que este bisavô fotógrafo, uma das componentes do romanticismo era que ele era republicano. Antes da República, claro. E, portanto, ficou muito entusiasmado com a implantação da República em Portugal e terá sido essa uma das razões de voltar. Outras são incontáveis. Não vale a pena falar mais delas. E aqui temos Belém. Belém de Pará. Isto É o Teatro suponho da que é o Paz. teatro. É o Teatro da Paz. é o meu pai, uma coisa que falava, meu pai
apreciava muito a ópera. E, aliás, aprendeu a cantar e tinha uma bela voz de barítono. Cantava sempre nas festas de Natal e da Páscoa e assim em casa. E tocava violino. Mas falava muito no Teatro de Ópera também de Manaus. Portanto, terá ido viagem a Manaus mais para cima. Eu acho que este é muito mais bonito que o de Manaus. É o Manaus o que é mais decorado e tal. É mais bolo de noiva. Rococó. E aqui volta. Esta é muito interessante porque mostra já uma zona movimentada da cidade. Isto é também Belém de Pará, com os comércios, o que se vende em exposição e movimento na rua. Portanto, é no centro da cidade. E à esquerda, um dos belos jardins que tinha Pará e tem ainda em parte. E aqui volta a ser Belém de Pará. Mas vê-se que é uma cidade muito bem traçada e muito bem tratada. É claro que ele estava lá ainda em período de grande esplendor da borracha, não é? Prioridade, é a borracha. Quando Aliás, muito provavelmente ele foi da Guiana para lá ao cheiro da borracha. aparece a borracha sintética, incluindo a família. E por isso regressou a Portugal e morreu o bisavô já em Portugal. Primeiro morreu o avô. E o avô. O avô foi ainda em Belém. Não, Não, foi já cá. foi. O avô veio cá a consultar um médico que eu acho que era pai do Craveiro Lopes. E que lhe disse que ele tinha a sentença marcada, não é? E morreu logo a seguir. O bisavô já morreu aqui em Brito Capelo. Nas 7 casas, não é? Sim. Ora, Ora, com estes princípios fotográficos da família, bem que podias ter dado fotógrafo. sim, E até que começaste. quem se dedicava muito à fotografia era o meu irmão. E lá na casa de Rua Roberto Ivens, naquele barraco, naquele pavilhãozinho, há uma chaminé e tal, fazia as experiências de química e também tinha os ampliadores e tal, toda a maquinaria. Pronto, Fazia, correção. tratava as Correção. correção. É tudo verdade o que ele disse do pavilhão. Mas a Câmara Escura era uma divisão com aquelas tabuinhas, aquela madeira que era assim em tabuinhas às risquinhas, não sei como é que isso se chama, mas tem um nome especial, pintadas por fora de azul e que ficava do lado da despensa, cá em baixo. E eu nunca te vi trabalhar no laboratório. Não? Não. Eu também não. Bem, mas... Mas tu tiveste princípios auspiciosos na na fotografia, fotografia. os indícios, sim, depois os contínuos, não. Porque isto foi um concurso que organizou aqui a Mobile, onde trabalhava o meu tio. E, portanto, ele lá me convenceu a tirar fotografias e fui num passeio a Évora com os meus pais. Isto é uma rua de Évora. Não está mal, mas o problema Mas é teve pouca sequência. depois progredir, não é? Quer dizer, o tio Quim abriu-te todas as portas. E eu Foi não, ele que te pôs a desenhar. eu Não. depois, não, Sim, o que aconteceu foi que deixei completamente, tirei meia dúzia de fotografias, meia dúzia de vezes, depois deixei porque não tinha paciência, porque uma das qualidades dos fotógrafos é uma paciência infinita. E foi por isso que me desinteressei, porque esquiçar é muito rápido, não é? É rapidíssimo. E fotografia é preciso
esperar pela luz conveniente, escolher o ângulo, escolher, às vezes, quem passe para ficarem pessoas na fotografia e que a pessoa esteja numa posição que fique bem composta com o cenário, digamos assim. E, portanto, eu desisti completamente da fotografia por paciência. Ele Mas sabe depois quase aprendi, tudo, mas não faz. Aprendi E muito. estás a dar de ti a ideia de que és uma pessoa impaciente e não és. É. Mas É? aprendi muito com a fotografia, porque os fotógrafos, mais do que nenhum outro profissional, tem que desenvolve de uma maneira profundíssima o ver. Não é olhar, é o ver. De maneira que tem uma capacidade, pelo treino, pela necessidade, de apanhar, captar coisas que normal das pessoas nem dá por elas. Eu lembro-me que, em alguns destes grandes, esta é a lista de fotógrafos que já Ela vai fotografaram passar aí. as minhas casas, não é uma coisa. E, portanto, conheci alguns, e convivi com alguns grandes fotógrafos. E verifiquei o seguinte, por exemplo, fotografavam, lembro-me um brasileiro que veio fazer fotografias ao Porto, quis vir fotografar o Porto. E eu fiz de guia num primeiro dia, depois deixei-o à vontade e ele fez uma grande coleção de fotografias que acabaram por não ser publicadas, não sei porquê. E observei coisas que nunca tinha notado em sítios onde passei N vezes, não é? E, no entanto, eles conseguiam captar isto. E outra coisa é captar a atmosfera de uma cidade, de um ambiente, etc. De modo para os arquitetos, o contacto com os fotógrafos, a aprendizagem com os fotógrafos é fundamental. Depois disso, ainda fotografaste algumas vezes. Realmente, fotografaste em algumas viagens a Santiago. Aqui não me reconheci nesta fotografia. Parece que sou eu. És tu, és. Estás com uma barba muito grande e algum cabelo. Não sei quem é que tirou esta Nem eu. fotografia. Não está identificada esta fotografia. Mas não fui eu. E até que tinhas umas posturas patéticas. Deve ter sido assim que deste cabo das costas a fotografar. E é possível focar bem e continuar a fumar o cigarro, não é? É verdade. Sobretudo com uma máquina destas que não tem foco. Olha, até as minhas filhas se riem. Temos que ir mais depressa, senão... Vamos. Pronto, e continuas ainda de vez em quando Sim, a brincar. são mais recentes, feitas no escritório, com este céu portuense, especialíssimo sempre, com bom tempo ou com mau tempo. Ora bom, passamos então agora à quantidade de fotógrafos. Esta lista que está aqui, que é a que tu tens na mão, Sim, é evidentemente uma lista muito incompleta. Sim, mas sobre isto posso dizer o seguinte: quando eu comecei a trabalhar, a construir, portanto em 1954, nem havia, nessa altura, havia uma revista em Portugal e das revistas estrangeiras vinha muito pouco, mas piorou ainda. Durante a guerra, primeiro havia menos publicações e depois havia um propósito de não deixar entrar muitas, não é? E, portanto, havia só, durante a guerra, a Institut aujourd'hui. E nós não estávamos habituados sequer a publicar. Não era um recém-formado arquiteto que encontrava lugar ou havia desejo de publicar e tirar as fotografias. As primeiras, e são as primeiras pessoas que aparecem aqui na lista, eram arquitetos, amigos. E às vezes o próprio. E, portanto, estou-me a lembrar o Jorge Gigante,
Meneiros. António Meneiros, António tal, Meneiros. enfim, amigos, arquitetos, e que tinham a curiosidade e lá iam, pediam para tirar fotografia e tal. Só muito mais tarde é que começa a haver procura, até às vezes incómoda. Também acontece que muitas dessas revistas mais antigas não acreditavam as fotografias. Ai, sim, isso era, o material era perdido. É. E muitas ainda por cima pediam fotografias, o escritório mandava e nunca eram devolvidas. Nem ao escritório, nem ao fotógrafo. Aqui em Portugal, aqui no Porto, havia o Teófilo Rego. Pois, E em Madrid? ora bem, é raro, mas nesta revista de arquitetura as fotografias são creditadas Teófilo Rego. ao Gigante e ao Meneires. Em Matosinhos, o Vieira, a fotografia Vieira. Mas estou a falar desta Sim, coisa que está Leste. aqui a passar, olha para ali. Então, esta é a arquitetura. Esta é um dos raros exemplos destas revistas antigas onde as fotografias estão creditadas. Esta fotografia é do Gigante. É. E foi a primeira vez que foram publicadas. E também, obras. muito cedo, tiveste a obra fotografada por profissionais. Aqui de quem? Estas são da Casa Alvão O Alvão, sim. e foram feitas quando da inauguração, nos bons tempos da Casa de Chá, quando a gente podia ir lá tomar um cafezinho ao fim da tarde. Não é? Quando tínhamos isto mais dinheiro, depois, um gin tónico. Acelerou muito e começou a vir fotógrafos de Itália, de França, de toda a parte, do Japão, e portanto começa a haver mais revistas, mais informação em relação à nossa formação, à nossa educação como arquitetos. Foi muito importante porque começou a haver finalmente a informação que houve bastante nos anos 30, mas depois naquele intervalo que nós sabemos foi reduzidíssima a informação. E claro, para os estudantes não havia bolsas de estudos, viagens de estudo, eram no máximo até Viana do Castelo, e tudo isso depois rapidamente se transformou acabada a guerra, não é? E o Teófilo também, mas estas encomendas não eram feitas por ti, mas tu chegaste a encomendar fotografias ao Fernando Aroso, neste período mais ou menos. Sim, esta é do Fernando Arosa. Não é nada, é do Teófilo. É Teófilo. Mas disfarça quando eu sair errado. Não posso, porque está ali escrito. É outra. Posso disfarçar. Isto é o Banco do Oliveira das Meias. É. Bom, mas temos que acelerar. Aceleramos. Nunca mais chegamos lá. Pronto. Isto é E aqui a temos... primeira publicação fora, primeiras publicações, a primeira em espanhol, Algar e Arquitetura, e este é um livro anual chamado Words Architecture. Esta, por Mas exemplo, que também é muito antiga, contra e o as espaço. fotografias não estão creditadas. Sim, o que interessa só mencionar é que o país, também no campo da arquitetura, se abriu de forma relativamente rápida, porque começou a haver contacto e porque em toda a Europa e, no fundo, em todo o mundo, havia um apetite, um desejo e também uma necessidade, porque tratava-se da reconstrução depois da grande destruição da guerra. Portanto, havia uma grande apetência de publicar, de conhecer, de visitar, de conferências, convites para o exterior, etc. Portanto, acelerou muito e alargou-se muito a aprendizagem dos arquitetos. Portanto, entre fotógrafos de quem tu és amigo de todos os tempos, desde que te lembras, como o caso do Meneires, e outros que encontraste muito episodicamente, como é o caso Sim. do Cristiano Mascaro, houve evidentemente alguns que foram muito mais próximos. Claro. E eu queria saber se essa proximidade, por exemplo, no caso do Ferreira Alves, não é?
esta proximidade era natural porque era física, era o que estava mais perto, mas não era só por ser uma proximidade física. O que é que determinava essa especial proximidade com alguns fotógrafos? Bem, nós conhecíamos do liceu, da escola secundária, e ele era uma pessoa muito comunicativa e tinha amigos, desde criança, arquitetos ou estudantes de arquitetura. E mais do que conviver com ele durante a secundária, foi através de amigos mais chegados dele que eu comecei a ter muito contacto. E ele realmente interessou-se logo, do princípio, de carreira pela arquitetura. Fez um filme, e cinema também, fez um filme belíssimo da construção da Faculdade de Arquitetura, ainda em Tosco, e as fotografias são muito bonitas, a um ponto que me fizeram ficar um pouco desiludido quando vi a obra acabada. Tinha outra força. E o Colová Grande amigo, arquiteto, mas grande fotógrafo também. Esta fotografia correu o mundo, não propriamente pela malagueira, mas mais por a beleza da composição. E ali vê-se as duas ciganas, o terreno, mostra como aquele terreno era ondulado, e ainda um miúdo que está lá embaixo, que se vê a cabeça. a cabecinha. Além E depois disso, uma grande proximidade com o Basílico. com não é? o Basílico fizemos um trabalho a par de desenho e fotografia, desenho bem entendido, aqui em Matosinhos, na zona das fábricas, da indústria E conserveira. o que é que tu achas que tinha de tão especial a fotografia do Basílico? Até é bom isto para depois compararmos com o Guidi. Tinha essas, o que me impressionava mais era a maneira como ele captava o ambiente, não é? E isso dependendo da luz, da iluminação, da procura, da espera. Eu lembro quando fizemos esse trabalho conjunto, que é um livro sobre isso, nós separamos-nos. Começávamos e depois ele ia, por exemplo, para a praia, mais para a praia, e eu ia numa zona onde estavam fábricas ou coisa assim, depois tornávamos a juntar, passamos um dia inteiro nisso. O livro a que ele se está a referir é Uma Cidade Assim, que foi publicado pela Câmara Municipal de Matosinhos. E depois estive várias vezes com ele e também em Itália. Encontrei muitas vezes. Havia outro italiano também E tu fantástico. achas que é... Mimo Giodi. Mimo Giodi. Mas esse vive ainda. Sim, e o Chiaramonte também. E com esse, quando comecei a trabalhar em Nápoles, tive muitas vezes Mimo Giodi, um grande fotógrafo. Mas tu achas que é uma coincidência haver tantos bons fotógrafos de arquitetura arquitetos, ou não é uma coincidência? Não é coincidência, não. Eu acho que entre fotografia e cinema, e a fotografia está muito relacionada com o cinema, não é? Discutível, é é um cinema discutível. parado. Uma tese discutível. E com outras artes, não é? Não é por acaso. Primeiro há isso de o captar coisas que a maioria das pessoas não notam num sítio onde passa muita gente, porque essa maneira de ver penetrante. Depois essa coisa de dar a atmosfera e dar o detalhe. Veremos nas fotografias que vamos a seguir ver que há ambientes e há detalhes, como um puxador de porta ou coisa que eu vejo. Mas há uma coisa que fotógrafos e arquitetos partilham que é mais funda do que isso. A luz. A luz e o sentido do espaço. Sim, a arquitetura é o Luís Cano que dizia que sem luz não há arquitetura. E é verdade, antes de mais porque não se vê. Não? Mas há muitas afinidades. Há uma coisa que vamos ver nas fotografias do fotógrafo que
vamos ver, que é com uma imagem fixa, conseguir dar o movimento do percurso. Quando fotografam interiores, conseguem escolher de tal maneira o ângulo e, muitas vezes, e também a luz, que olha-se para a fotografia e sente-se o que na arquitetura é continuidade, movimento e percurso. Queres tu dizer com isso que as fotografias que tu vias da tua obra tinham ressonância, tinham influência na maneira como tu próprio olhavas para elas? Sim, ou mesmo mais fundo, um bocado diferente. Muitas vezes me aconteceu ver as fotografias e descobrir coisas importantes no espaço que era fotografado, de que eu não tinha muito consciência, de que não me lembro de ter debruçado sobre esse problema. Porque quando trabalha um arquiteto num projeto, muita coisa, evidentemente, é pensada e é consolidada. Mas há coisas que fazemos só de forma vindas do subconsciente e que estão lá, não por acaso, mas que não foram postas conscientemente. E essa sensação do movimento e a luz, claro, muitas afinidades. De resto, há também muitos cineastas, não é por acaso, que estudaram arquitetura, como Antonioni, como Losey, e já descobri outros que já não me lembro o nome, mas há muitos que começam como estudantes de arquitetura e que depois vão para a fotografia ou para o cinema. Não? E há outros que acabam a dirigir táxis. A quê? A dirigir táxis. Também. Mas isso é só na São atualidade. desgraças. O Basílico realmente, isto são provas de contacto de um projeto que nunca chegou a ver a luz, que era um livro do Basílico sobre a faculdade. Sim, sim. Sim, mas fez muitas fotografias. Muitíssimas. E o Basílico tinha uma Guido. coisa curiosa que era, neste caso especificamente não, estas fotografias do Basílico, e uma coisa que eu quero falar contigo a seguir, por isso não vou falar contigo agora. Tá bom. Faz-se conta que eu não disse nada. Fico ansiosamente à espera. Então vamos falar agora do que interessa, que é o Guido Guidi. Agora não é? vamos ao livro. Aqui ele está a fumar, vê-se mesmo que ele não fuma, Cravou um cigarro. não é? Foi por Parece que está com um pau de giz na mão. solidariedade. Nada convincente. Ora bom, tu selecionaste algumas fotografias que estão na exposição e até algumas que não estão na exposição. E agora diz-me então que razões te levaram a escolher estas e não outras? Uma da razão é exatamente a luz e a relação por transparência. Esta aqui de baixo vê-se a maneira como ele usa o reflexo do sol sobre a mesa para compor uma imagem dinâmica, não é? Com dinamismo. Depois, a maneira como muitas vezes fragmenta o que fotografa, o que se vê muito bem naquelas duas cadeiras. Não fotografou um maple e depois outra cadeira, as duas, mas quebradas. E nitidamente parece-me para criar outra vez uma composição que dá a sensação de movimento. Enquanto no caso do Gabriel é basílico, quando se olha para as fotografias dele, ou pelo menos para a maior parte das fotografias dele, diz que está aqui um fotógrafo de arquitetura. No caso do Guidi não se diz isso. À primeira vista. Para não?
Sim, há várias maneiras de fotografar a arquitetura. Há, por exemplo, uma necessidade e procura para as revistas de arquitetura, para os estudantes, para os estudiosos, em que se registre tudo. Tudo. Era aí que eu queria que chegasse. É mais um problema de registro, que é sem dúvida utilíssimo, não é? Também. Há outros fotógrafos que são muito mais interessados em dar o ambiente, em dar as relações entre a arquitetura que estão a documentar e tudo o que está próximo e que influiu no próprio projeto, naquele próprio projeto interior. Estas são do Chiado. Não. Associação. Nem nisto acertei, cara. Então onde é este? Avançamos para as do Chiado. Eu acho que A Associação 25 de Abril. A Associação 25 de Abril. É no sim, Chiado. É no Chiado. está bem. É perto, pronto. Pronto. Não, mas a outra é do Chiado, julgo eu, também é do... Olha, pronto. Isto não, já sabes onde é, ao menos, Bem, não? por exemplo, aqui ele vai buscar um pormenor na bolsa, mas faz esta composição de paralelas e, de novo, quase se sente a vontade de levantar a cabeça para ver o resto. É. Portanto, há muito essa procura, essa sugestão de movimento. Quer dizer que estaria próximo do cinema. E aquela fotografia das escadas provavelmente nunca caberia numa revista de arquitetura, certo? Sim. Por exemplo, é a mesma coisa nesta da bolsa, a de baixo, à esquerda. São todas da bolsa, À senhor esquerda, arquiteto. em que corta a porta. Esta que tem uma porta, um alçado de uma porta, corta, não afoca por inteiro. E, de novo, o que está em terra, a base, e depois um edifício que se sente imediatamente que é uma coisa que vai subir, não é? E Bolsa. outras, claro que aqui é composição com esta árvore. Não é indiferente que seja formato 6:6 ou formato, se vires bem, não é? Sim, Ou formato, retângulo. neste caso, não sei se ele trabalhou com 9:12 ou 6:9. São digitais. Foi... Esta Não, estas não. Não deve ter sido por acaso que ele fez este enquadramento, porque Claro que não. é muito Muito geométrico. mais clássica. E tem E depois o tronco. tem uma paleta muito específica, não é? É quase que uma cor monocromática. Aqui é o que eu dizia desta sensação da relação dos espaços. Reparem naquela que tem no primeiro plano uma porta, mas depois começa-se a ver sucessivos espaços. E quase que nos dá a sensação de que estamos a passear e que estamos a passar por um espaço largo, para um corredor e tal. Né? Tem esse dinamismo. Esta tem uma coisa extraordinária também, que é apanhou no cimo do muro o sol poente, a luz vermelha de poente. É claro que é. E estas também muito interessantes, que são reflexos no botão das aberturas de comunicação com o exterior, como se vê aqui nesta, que apanha a linha do horizonte e em paralelo e muito próximo a padieira e a soleira num dos edifícios. Também gosto muito desta em que apanha as rochas iluminadas com violência mesmo. Portanto, o zigue-zague
e a geometria da arquitetura, e depois ali é como uma joia cravada no piso do projeto. Essa, assim como. Espera, eu depois volto aqui. Assim como. Raio. Não perca Desculpem. Esta da Casa de Chá, não é? esta Tem muito é a ver com a interpretação que ele faz sobre a tua arquitetura, não é? Esse brutalismo da matéria. É como uma síntese do que é este projeto, que é a confrontação entre natureza e arquitetura e geometria, e como se aproximam, se encontram, mas não são contradição, fazem um todo. E a ideia básica no projeto da piscina é exatamente o que é natureza, as rochas, como material do projeto. Vamos à piscina, então. Um material do projeto. E o detalhe mais cuidado é o encontro entre esses muros longos em betão e as rochas. Este também é muito interessante, aquela cabeça que se debruça sobre o pátio, sobre o canto do pátio, que é não sei que trepadeira, não sei que planta. E esta que apanha por aí fora, dá esta sensação de horizontal longuíssima, que é a Marginal de Leça, e que tem qualquer coisa das fotografias do meu bisavô. Agora já está a romancear. De certeza que foi influenciado por... Pode certeza absoluta. Aqui é pomar. Sim. Aqui a luz, a maneira como usa a luz na composição da fotografia, não só a luz direta, como os reflexos. É que aquilo tudo se move, não é? E é uma coisa que eu gosto, que é este realce que se dá às porcarias que se sobrepõem às obras, não é? Os limos, os fungos, os lixos, essas coisas. O Basílio também não evitava nada dessas coisas. Mas ele dizia uma coisa curiosa, que era... as pessoas dizem isso do meu trabalho, que é um traço marcante e tal, mas depois só compram as fotografias românticas. Portanto, a gente tem sempre que fazer essa reserva. Grafite e também as marcas... Não são grafites. Da degradação provocada pelo tempo. Provocada pelo homem e provocada pelo tempo. Portanto, esta medida esta do centro parece um Mondrian, não é? Outra coisa, esta da janela, vê-se uma figura, mas a figura, quando olhamos, é uma figura em movimento, não é? A gente está sempre à espera, olhando para essa fotografia, que desapareça a figura, porque quase que tem quase que fixa movimento, não é? É curioso, por exemplo, aquela de cima, porque tu realças muito a ideia de que ele tem planos profundos e que indiciam esse caminho pela obra, mas naquela de cima ele dá os dois planos num. Ele achata os dois planos. Sim. Não é? É. Mas essa é das tais mondriânicas, não é? Que ela também é. Pronto, agora inventou um adjetivo. Aqui cá está a luz, o efeito da luz. E esta, no chiado, a profundidade, outra vez, em que usa a luz, a névoa e a sombra, evidentemente. O desfocado no pé,
aquela figura Não é desfocado. move-se mesmo. Eu sei que não é desfocado, é propositado. E há outra ainda mais interessante, que é um movimento captado a descer um degrau. Que se põe, é esta. Esta é fantástica. É só pedir que eu dou. E cá está as figuras cortadas. Pois, é isso que eu acho que É como afasta do normal da fotografia de arquitetura, dá-lhe uma nota, uma espessura autoral muito mais forte, certo? E aponta para outros níveis diferentes. Não estou a dizer que as fotografias de arquitetura que aparecem nas revistas são más ou mal feitas, ou longe disso, não é? Mas é um outro nível ou uma outra perspectiva de compreensão das arquiteturas, esta. nesta, claramente, é o reforçar a ideia de que nada, em termos de arquitetura, é objeto suspenso, parado. Vê aquelas figuras com as pernas cortadas e está a ver já para cima, não é? Automaticamente a vontade de levantar a cabeça e ver. Ou a mulher com o pé suspenso. São incríveis as fotografias. Esta já vi. Esta é tão... Aqui está essa tal aproximação à matéria bruta, não é? Não, e ponho o contraste entre, neste projeto, entre o que é recuperado, meio degradado, isto é no Carmo, se eu não me engano, É. e o que é novo, sem a preocupação de ligar as duas coisas por aproximação, por mimetismo e tal. Aquele degrau é novo, feito agora, talhado, com todo o rigor, e está junto a uns degraus em ruínas. De novo, aqui é uma ideia ligada ao tempo e ao movimento. Há uma parte que tem, não sei, uns séculos, provavelmente, e há outra parte que convive com ela e que se vê que é contemporânea, recentíssima. Não há fingimento. Estas custa-me a ver porque a Ama de São Vítor passou a ser uma imagem tenebrosa e ele aí não perdoa. Mas há uma muito interessante nesta coleção, Ora Passa. Ora passa, está lá. Não, Estás à procura dessa há mais. pilar? Não, há mais. Há uma em que se vê um bocado de outra margem, se eu não estou enganado. É ali, está ali. É aquela. Eu vejo mal. Uma. É esta. Ai, tem ali um... É essa. Serra de Pilar, exatamente. Esta é muito interessante porque é essa tendência a sugerir ou fixar o que são as relações de espaço. Neste vai até ao lado do rio. E também o quadramento é muito bom com a maneira como utiliza aquele degrau, não é? Sim. Estas não estão na exposição porque foi um trabalho que foi uma parte do trabalho que ele considerou que não estava acabado, não é? Que não tinha desenvolvido satisfatoriamente. E esta muito menos porque nem conseguiu entrar. Assim como na Boa Nova, não é? E pronto, começamos na família, acabamos na casa. Acabou. E estamos disponíveis para, se quiserem, ou fazer perguntas ou comentar. Não? Abria
para não deixar de dizer, digo que é uma oportunidade de continuar, de espelhar este diálogo que nós temos tentado construir entre a fotografia e a arquitetura ao público, não é? Que compareceu. Uma sala cheia é certeza de um debate melhor. Muito obrigado. Eu posso começar com uma pergunta, só enquanto ninguém se atreve, porque nós terminamos a entrevista ao CISA, perguntámos, o Rui tinha dito que gostava um dia de acordar num espaço e poder fotografar a partir daí, e nós perguntámos ao CISA o contrário, o que é que o CISA gostava que o Guido viesse a fotografar, tendo em conta que isto é um início de um projeto. E na altura o Álvaro disse que a Malagueira e a Casa Beires. Não sei se quer falar sobre isso. Okay. O que eu Quando gostava... perguntámos o que é que gostava, que projeto é que gostava que o Guido eventualmente fotografasse, o arquiteto disse-nos a Malagueira e a Casa Beires. Eu disse isso? Sim. Não, estava para aí virado. Ok. A Malagueira e a Casa Beira. Não, mas eu posso explicar. Sim, é verdade, gostei muito dessas fotografias. A Casa Beires, porque aquela casa tem, para aí, 40 anos, não? Fora os da mamas da burra mais. Tu sabes tudo. Não sei nada, não digo mais nada, mas não tenho Eu acho que 40 essa anos casa também. se terminou em 74, exato, ou 75. Bom, e eu nunca mais visitei a casa. O proprietário morreu, ficou a senhora. E eu passava e via um matagal, que da casa não se via nada e tal. E às vezes pensava que estava abandonado, outras vezes sabia por alguém que não, que vivia lá a senhora e tal. E eu pensava que a senhora estava um bocado. Mas um dia chamaram porque havia uma umidade no terraço e tal. E lá encontrei a senhora com 90 e não sei quantos anos, ótima, ainda pegava no automóvel e vinha ao Porto sozinha a guiar e tal. E disse, afinal, a senhora está ótima. Mas havia uma coisa incrível, como eu nunca tinha visto, é que a casa estava exatamente como a última vez que a tinha visto, há anos. Ou seja, todas as peças, as originais, e todas a funcionar. As guilhotinas continuavam a levantar-se com 2 dedos. A louça sanitária. Era um recuar no tempo, não sei quanto tempo, e depois cheia, tal como o jardim, cheio de plantas e tal, um matagal. A casa também era um matagal de mobiliário. E, portanto, à primeira vista, diremos uma coisa horrível e tal. Mas, muito pelo o estado em que estava o jardim, a luz, entrando, a casa tem uma frente toda envidraçada, fazendo um pátio, e a luz batia na parede, como em algumas das fotografias que faz aqui o Guido Guidi, e era incrível a densidade daquele ambiente. E depois pedia ao Ferreira Alves para ir lá fazer fotografias. Ele também ficou maravilhado com aquilo. E há um livro que tem a reprodução na sequência dessa visita. Porque normalmente o que se vê, passados muitos anos, é ou modificado ou degradado, como esta estava degradada, mas... E por isso pediste a Malagueira. A Malagueira. Por essa razão é que pediste o outro que escolheste foi a Malagueira. Sim. Mas esta também estava degradada, não é? Mas tudo funcionava.
E via-se que havia ali uma vida, um habitar daquela casa. Portanto, é um livro muito bonito. A Malagueira, aí o que eu gosto das fotografias da Malagueira é ver, e o que me satisfaz muito, ver que tem muita coisa má, muitos acrescentos e tal, má na minha perspectiva e tal, mas resistiu a todas as realizações más, ou má manutenção também, e portanto a vida naquele pequeno naco de cidade não é de periferia, não é de periferia. De resto, era um dos objetivos que me foram postos, era não ser mais um dormitório, ser uma parte da cidade. Por um lado é isso. O que falta na Malagueira é equipamentos, porque nunca houve, e até hoje, financiamento para equipamentos. E naquela altura era usual, quer dizer, casas económicas, o Fundo de Fomento de vez em quando lá fazia, lá se convencia, e havia progresso sucessivamente, sobretudo quando chegava o período das eleições. Agora, para equipamentos, nada, zero. Há uma série de equipamentos projetados para aí, mesmo os projetos feitos, nunca houve dinheiro para fazer seja o que for nesse aspecto. O que é uma falha, porque não permite ler o que é aquele plano, porque há uma série de espaços que estão vazios, um pouco dispersos naquela zona, porque o que eu não queria de modo algum fazer era um centro comercial. E, portanto, queria, tal como há na Évora e em qualquer cidade, com uns séculos, os equipamentos estão distribuídos, respondendo até a problemas de conforto, igual para todos os setores da cidade, não estão concentrados, com a ideia de dar movimento, agitação, vida aos centros de cidade. Não, está distribuído. Não. Isso nunca aconteceu. Ora bem, as fotografias, quem fez montanhas de fotografias foi o Colová, Roberto Colová, que vinha quase cada ano aqui ao Porto, onde tinha amigos, eu e muitos outros, e dava um salto a Évora e fotografava. E, portanto, o registro que ele tem da Malagueira acompanha tudo o que foi a evolução, com o que teve de bom e com o que teve de menos bom. Deve ter sido por isso que eu mencionei as duas. Não há mais perguntas. É um Nuno Grande. É um Nuno. Olá, boa tarde. Obrigado por esta conversa tão interessante. Há 2 ou 3 anos, com a Teresa, fizemos uma espécie de arqueologia também destes fotógrafos por causa da exposição que esteve em Serralves e onde, por exemplo, a fotografia do Fernando Aroso, da Casa de Chá, ainda sem, praticamente, Lessa sem desenvolvimento urbano que teve, foi uma espécie de descoberta nossa. Mas a primeira pergunta que eu queria colocar à Teresa é porque é que não colocou aí a sua primeira fotografia de uma das primeiras obras do Álvaro que estava nessa exposição? Porque não pus que estava em Serralves e que não mostrou hoje aqui, que são as 4 casas... Porque achei que não valia a pena. Também não pus as do Menezes, nem... Não, mas eu posso responder, sim. A pergunta tem resposta objetiva. É que o Fernando Aroso, grande fotógrafo, foi o primeiro daqui que se dedicou em exclusivo à arquitetura, aqui na cidade de Porto. Era tudo a preto e branco e era muitíssimo bom. A um ponto que eu, com medo que, ou
com o desejo de que não desaparecessem essas fotografias, comprei os negativos, coisa que ele fez com muita relutância, porque em geral... E tinha razão, provou-se que tinha razão. Provou-se porque eu perdi as fotografias, os negativos, perdi com as mudanças de ateliê e de casa e tal e coisa. Eu tenho a impressão que elas estão em qualquer sítio, agora o problema é descobrir o sítio, que estarão numa gaveta, numa velha gaveta. E a razão foi essa, senão teria posto, se calhar. Não, mas nós conseguimos, pelo menos, da família que nos fez chegar essa fotografia e foi das fotografias mais incríveis que conseguimos ter na exposição. E agora? Na exposição de Serralves conseguiram que a família do Fernando Oroso Sim. Nos fornecesse. cedesse essa fotografia. Por isso não está tudo perdido, apesar da tua incúria. Sim. Mas uma das coisas que esse corredor mostrava é que ao longo do tempo íamos ilustrando as fotografias com as revistas onde tinham sido publicadas. O que nós íamos percebendo é que a fotografia ia ganhando cada vez mais glamour nas revistas ao longo do tempo, e iam começando a ser creditadas, e muitas vezes os fotógrafos passavam a vir para a capa das revistas ou para a capa dos livros, e os textos iam diminuindo também. Portanto, há aqui uma inversão ao longo do século XX muito interessante da publicação da arquitetura, é que antes a fotografia aparecia quase como uma espécie de complemento do texto, e hoje o texto tem que pedir licença à fotografia para estar lá. Um dos exemplos é o grande livro da Taschen, do Álvaro Siza, Exato. onde os textos praticamente não têm relevância. Ainda por cima em 3 línguas. Aquele livro grande da Taschen. Sim. Bom, mas há uma Eu não publicação... gosto desse livro, porque pesa tanto que eu não consigo pegar nele. Mas há uma publicação incrível que é a Profissão Poética, que para mim marca um momento de viragem na obra do Álvaro Siza, porque finalmente as pessoas começam a perceber que o Álvaro Siza também constrói fora de Portugal, na Alemanha, em Berlim, no momento em que Berlim está numa situação política e social muito interessante. E as fotografias do Giovanni Chiaramonte, que fazem a capa do Profissão Poética e que preenchem o interior, são quase, eu diria, são mais importantes para nos dar a conhecer o Álvaro Siza do que, se calhar, o texto do Kenneth Frampton, que está nesse livro. Sim. Ou seja, são fotografias que eu acho que vão ficar para sempre ligadas à obra do Álvaro Siza, à nossa imagem que temos de Berlim e da obra de Berlim, ao que era Berlim naquela altura. Eu, que era um estudante, e quando vi aquelas fotografias, tinha acabado de ver o filme do Wim Wenders, As Asas do Desejo, e há ali qualquer coisa que junta o cinema e a fotografia, claramente. Sim. E essas fotografias, para mim, são claramente o momento em que quase não é preciso dizer mais nada, não é? Nós quase que com as fotografias do Giovanni Chiaramonte compreendemos aquela obra e percebemos porque é que ela é mais berlinense que muita arquitetura de Berlim. Portanto, queria deixar este registro. Eu, quando eu comecei o trabalho em Berlim, nunca tinha estado em Berlim, mas lembrava-me, e foi importante para o primeiro projeto, sobretudo, que fiz, de filmes sobre Berlim, filmes a preto e branco sobre Berlim. Vi alguns, não sei exatamente quais, que eram aquelas empenas e aquele sistemático dos vãos de janelas, da repetição e aquela explosão de destaque nos ângulos. Quer dizer, os quarteirões são grandes, uma repetição total, cinzento, muito cinzento, e quando chega ao ângulo, ao cunhal, o arquiteto, talvez farto de repetir janelas, punha o século XVIII e o século XIX em Berlim, é assim. E, portanto, quando fiz o primeiro trabalho, essas imagens que eu conhecia tiveram muita influência. E também o primeiro contacto com uma cidade como Berlim, onde se lê completo, total, o nascimento do movimento moderno. Nesse aspecto é uma cidade
extraordinária, não é? E, portanto, a fotografia, sim, é muito utilizada, mesmo como, sem qualquer outra preocupação, como registro do que interessa para abordar um projeto. Por exemplo, há um projeto novo num sítio que não se conhece. Mas tu, quando vais ao sítio, a tua ida ao sítio é para ti sempre muito mais determinante do que as imagens. E depois é que te lembras das imagens. Isso é o drama que eu tenho, é que eu agora É o ovo e a galinha. não posso ir muito ao sítio. E muitas vezes vai alguém do escritório, porque eu estou com as dores nas costas e tal, e portanto não posso ir. E sobretudo, trabalho no estrangeiro muito menos. Vai algum do escritório. Qual é o problema? O problema é a progressiva facilidade na fotografia, de modo que aparecem lá no aparelhozinho centenas de fotografias e primeiro que se encontra aquela que interessa, porque é preciso dedilhar, parece um tocador de guitarra, não é? Até parecer. Portanto, o facto de facilmente se registar tudo tem como contrapartida o não haver, simultaneamente, um trabalho de escolha daquilo que é importante reter. E eu, quando viajava, tanto era esquiços, no lugar, era esquiços. Lembro-me em Berlim que era, no inverno, a desenhar lá o sítio onde trabalhei, tinha que ser com a mão direita e depois interromper e a mão esquerda, porque era tanto frio que não se podia ter a mão muito tempo exposta, não é? Mas pronto, era sobretudo o desenho. E da fotografia consegue-se, o que é que dá muito mais trabalho, que é preciso ver muitas. Às vezes mandam-me vídeos também, mas claro, é muito difícil, não é? Há duas coisas que tornam mais ágil o estudo da arquitetura, o projetar, são uma é visitar o local mesmo, não é? E ter não o lote onde se vai construir, mas ter a percepção do que é uma cidade, o que está no ar numa cidade. Isso é importantíssimo. Outra coisa são as maquetes, porque numa maquete vê-se de imediato, ou mudando o ângulo, a sequência dos planos, os volumes, e se a maquete é feita para ver interiores, os interiores, quando são 2 pisos, não tem teto nem piso, e vê-se o interior do resto do chão assim, e vê-se assim o primeiro andar. Isso o que poupa de tempo, aliás, era já o Miguel Ângelo dizia que o dinheiro mais bem gasto num projeto era a maquete. Portanto, facilita muito. E agora, visitar uma cidade, e mais ainda quando é uma cidade que não conhecemos, isso é fundamental para encontrar o tom e o som que o que se vai adicionar a essa cidade necessita naquele ponto particular. Eu tive uma sorte especial, é que fui muito maltratado no pós de 25 de Abril por causa do Salmo, não é? Críticas terríveis e tal. Era o exemplo máximo da incompetência dos arquitetos do Salmo. E foi uma sorte tremenda porque comecei a ser chamado para Berlim, Holanda, não sei o que mais.
com base no trabalho que tinha feito o Sal, eu e outros, não é? Que igualmente foram criticadíssimos, censurados, marginalizados, etc. É como aquele provérbio que diz: há males que vêm por bem. Bem, não, há perguntas mais? Acho que não está. Não vejo. Acho que ainda há mais uma pergunta. Sim, muito boa tarde. Eu venho de Oliveira das Meias. Há bocadinho, numa das imagens que vimos... Mais alto, mais perto. Microfone, por favor. Tá? Eu venho de Oliveira das Meias. Há bocadinho vi uma imagem do banco. E na altura percebi que parece-me que estavam a querer voltar lá para ver o banco. Sempre que se chega às obras que foram feitas há 30, 40 anos, se sente o mesmo enquadramento, a mesma força. Quando entra dentro delas, ainda retém algumas imagens de quando as projetou? Essa era uma das perguntas. A outra das perguntas, meados da década de 80, vi essa célebre entrevista de quando estava a desenvolver o projeto do Bonjour Tristesse em Berlim, e na altura houve um conflito com uma das pessoas que estava à frente de todo o processo. Sei que teve vários conflitos, em Cabo Verde também. Hoje em dia ainda há uma tensão quando cria projetos e os apresenta. Como é que é a relação entre cliente apresentar a proposta? Dá-me licença. É que eu ouço mal e vejo-me atrapalhar. A primeira, se eu percebi bem, era como se relaciona com as obras, como o Banco de Oliveira das Meias, quando visita hoje obras com 30, 40 anos e Sim. como é que elas correspondem. E depois, eu penso que era uma pergunta sobre os conflitos e se ainda persistem os conflitos, como apareceram em Berlim, em Cabo Verde, ou se ainda é uma relação difícil, tensa. Em relação à arquitetura? Em relação ao cliente. A cada obra especificamente. Sim. Bem, esta nossa atividade é muito, começando pelo fim, muito frágil, muito pouco sólida. Na arquitetura, mas isso é da história, desde sempre. Há períodos muito bons e depois há crise. E depois, no melhor dos casos, há no mesmo local ou noutro período bom e depois crise. Eu apanhei agora, mais recentemente, 10 anos maravilhosos para o exercício da profissão na China e na Coreia. E claro, veio a pandemia, de momento parou tudo. E tenho para mim que a China, recomeçando, a pandemia aparentemente está a passar, não torna a ser como foi naquele momento, de oportunidades, de interesse, de ânsia de qualidade e, portanto, de grande apoio dos clientes que aí tive no Oriente. E acho que não volta a ser o mesmo. E crises económicas, etc., há períodos em que as coisas andam mal. E depois, às vezes, recupera e há outro período de euforia, tal, de entusiasmo. Mas é assim, isso é assim. Agora, em relação à primeira observação que fez o visitar, bem, não visito muito. É raro ir visitar, só por acaso. Primeiro porque tenho mais que fazer e depois porque às vezes é uma experiência muito má, não é? Porque ou está degradado, ou foi demolido, ou está profundamente alterado, que é o pior, não é? Portanto, não gosto. Quando é assim uma obra isolada, agora num sítio como a Malagueira, isso gosto sempre de voltar, porque aí há vida, não é? Não é só uma família ou só uma instituição, há a mesma vida, não é? No museu, que é um dos projetos que mais tenho tido a experiência, a oportunidade nos últimos tempos, não só cá,
como na China, na Coreia, na Itália, em Nápoles, em Roma. Portanto, isso também é na situação atual, é um programa, um tipo de edifício, onde também há muita vida, não é? Porque há atividade cultural, há permanentemente e não repetidas exposições. Portanto, esse edifício funciona sempre, há crítica, há um negócio. Mas, por exemplo, casas, não visito normalmente. É raríssimo isso acontecer, porque trabalhamos para uma geração e a geração seguinte, agora, o que é mais frequente, já não queira a casa assim, ou não queira a casa mesmo, ou não a pode ter, enfim, não há a continuidade que havia para o bem e para o mal também noutros séculos. No século XVIII, a família, desaparecia uma geração, ficavam os filhos. Mas aí também não era muito agradável, porque não ficavam os filhos. Ficava o filho, que era o morgado, não é que se dizia. Portanto, ficava com tudo. E os irmãos ficavam na dependência. Mas, voltando ao que estava, o que eu queria mencionar, continuava nas mãos da mesma família. E, portanto, conservava-se. E havia uma continuidade garantida. E não havia também o vento de transformação, de evolução que há hoje. E, portanto, as casas continuavam, havia continuidade e tal. Hoje é difícil. Não é? E em algumas cidades, então, em Nova Iorque, eu estou a acabar lá um edifício, não é? Apartamentos. Não me foram entregues os interiores. Foram entregues os interiores naquilo que tem a ver com os exteriores, não é? Toda a estrutura espacial dos apartamentos, projetei, mas depois mobiliário, decoração, para dizer essa palavra feia, etc., são outros que fazem. Não fiquei nada triste, porque sei que ali há uma família, uma pessoa, um casal que compra um apartamento. Mas há uma mobilidade muito grande nos Estados Unidos, em geral. Não é que vai sair e vem outro e chama outro interiorista. Portanto, não há interesse nenhum em fazer os interiores até ao fim, nesse detalhe todo. Agora, em estudar a estrutura espacial e tal, isso sim, isso fez-se. De maneira que, o que eu ia dizer, há essa não continuidade com muita frequência, quase sempre. O casal que foi para uma casa e que a projetou e que dialogou com o arquiteto ou com quem a construiu, morre, vem o filho ou os filhos e já não quer aquilo. Ou não quer mesmo, ou já não é apropriado para o tempo novo dessa geração, ou uma questão de gosto e tal, não interessa nada. Portanto, há transformação e não inovação, e não uma recuperação. Okay. Microfone, por favor. Não adianta. Boa tarde. Na sequência desta última questão, de certa forma a pergunta foi a controvérsia que pode existir entre o arquiteto e o cliente, eu queria levantar uma outra questão. Se quando o arquiteto CISA cria, se sente mais condicionado pelo cliente
ou por essa figura que é o Estado? E se o Estado condiciona mais hoje ou condicionou mais no passado? Ou se condiciona mais a nível internacional ou em Portugal? Obrigado. Ora bem, no caso de, falando de Portugal, é claro que o Estado Novo, que de novo não tinha nada, ou não tinham coisas muito convenientes, realmente condicionava. Havia uma ideia que vinha do exemplo de outros países, não é? De uma arquitetura nacional. E eram criados de forma artificial estereótipos de como deveria ser a arquitetura. Em Portugal chamávamos nós português suave. E portanto, havia na minha geração e na geração anterior à minha, como digo, nos anos 30, em termos de arquitetura, pode-se falar de Portugal como em contemporaneidade, nos anos 30, 20, 30. Nos anos 40, já não. Até do ponto de vista dos contactos, da informação e tal, reduziu-se, foi asfixiada, não é? Mas perdi-me agora na linha aqui da resposta. Sim. Uma coisa são os estereótipos que desapareceram. sim, Outra coisa são as normas. havia esse Normas condicionamento. são limitadoras. Sim. Havia esse condicionamento. Não, já sei onde é que quero chegar. Havia esse condicionamento que era difícil e havia uma luta pela modernidade que aqui aconteceu nos anos 50, 40. Mesmo já, a 40 pouco, porque era perigoso. Mas nos anos 50, muito. E de mais informação, a arquitetura moderna, o desejo da arquitetura moderna. E neste momento, a pergunta concreta que me faz, que é obras de Estado e obras particulares, é muito variado. Mas eu quase diria que em obras de Estado é pior o condicionante. A questão não era essa. Como? A questão não era essa. É se sente mais condicionado quando cria uma obra pelo cliente ou pelo próprio Estado nessa mesma obra. Aí na mesma obra. Sim, não, o cliente também depende, não é? Mas em geral e forçosamente, há um diálogo. Até porque isto de trabalhar no vazio ou só com a própria imaginação não dá. O vazio é sempre um vazio. E, portanto, o diálogo, às vezes, mesmo difícil que seja, é o alimento necessário para fazer arquitetura. E que exatamente no SAL foi um momento muito interessante e importante em Portugal, porque foi essa tentativa de que o diálogo fosse não só com uma família, uma pessoa, mas com a população, ou com setores da população. Portanto, o diálogo é imprescindível, senão nós faríamos sempre a casa para nós. E devia ser uma monotonia tremenda, o diálogo. Pode trazer dificuldades, mas as dificuldades são também um dos grandes materiais do projeto. Portanto, aí eu não vejo problema no contacto com o dono da obra. Quando é obra de Estado, eu ia por aí, mas já percebi que não era a intenção da sua pergunta. Temos muitas dificuldades com regulamentos, a profusão, a invasão de regulamentos mais extraordinários, com o filtro
também dependente, não é? Mas há câmaras em que é muito difícil aprovar um projeto, especialmente se for bom. E se for mau, aprovam-se muitos. Sem qualquer problema, basta sair à rua e já vê-se uma quantidade deles. Portanto, há uma questão difícil no contacto com quem julga os projetos, que nunca pode ser só através de regulamentos, e com a minúcia dos regulamentos, não é? E a pressão. E com os muitos poderes que intervêm na possibilidade de realização de uma obra. Porque, não vou citá-los todos, mas já se sabe que há a Câmara, há a região, o CCR, há o Património, há o Ministério do Ambiente, há a Hidráulica, há a Orla Marítima, quando é junto à costa. Quer dizer, é uma profusão de julgamentos e muitas vezes o que está a acontecer em Portugal, que é terrível, então, é que não, é difícil conseguir contacto direto. Às vezes consegue-se, outras vezes esqueci-me dos bombeiros também. Outras vezes não se consegue. Por exemplo, os bombeiros agora, antes ia-se falar com o comandante dos bombeiros aqui no Porto. Havia umas dúvidas em relação a ele dizer, não, aqui tem que ser assim, assado, pronto. Agora não recebem. Dizem, manda os desenhos e depois nós damos a informação. O que, por qualquer pormenor, os desenhos têm que ir todos para o lixo para ser renovados, por causa de coisa. Ora, eu reparei, por exemplo, que em Nova Iorque, Manhattan, foi muito mais fácil aprovar aquele edifício do que no Porto. Porque quando havia dúvidas de interpretação de regulamentos ou assim, telefonava-se para o departamento e o funcionário lá imediatamente marcava uma reunião para o dia tal, às tantas horas. Falava-se, pronto. Aqui não, é extremamente difícil chegar ao entendimento, à fala com quem julga de uma forma distante. E, portanto, eu diria que os maiores problemas que a mim, pelo menos, se me deparam são com as instituições, com o julgamento das instituições. Não é? Desesperante, às vezes. Depois os tempos, passam meses e meses e meses, né? E com pormenores perfeitamente ridículos, como, olha, relativamente recentes, os arquitetos que estão aqui sabem perfeitamente, uma pessoa já não pode explicar uma coisa que se chama memória descritiva, como é o seu projeto, qual os objetivos, como se defende, etc. Não, tem que, de cada Câmara, porque é diferente, em cada Câmara que trabalha, recebe uns papéis que dizem como escrever a memória descritiva. Não pode ser a gente explicar e escrever. Não, tem que ser assim, primeiro isto, segundo aquilo, depois mencionar aquele outro, tudo partido aos bocadinhos, como é a tendência atual em relação a tudo, é cortar tudo aos bocadinhos, porque tudo é especialidade e tudo é especialistas a pronunciar. Mas é que há aí muitas dificuldades. Eu sinto, não sei, mas qual é a opinião dos arquitetos que estão presentes, mas é capaz de não ser muito diferente. Agora era isto. Álvaro, não sei, para terminar, se não quer dizer em público o que me disse a mim, que tem que se fazer um livro, não é? Do material que está lá embaixo, das fotografias do Guido, quando saímos da exposição. Se calhar é um bom tema para acabarmos, para fecharmos. Isso era preciso
publicar um catálogo, um livro bom, porque eu assim vou ficar, e é um privilégio, vou ficar com uma fotografia, mas eu queria tê-las todas. E numa boa publicação de qualidade, vale a pena, não é? Não, naturalmente que isso vai ser possível, não é? É uma pena não acontece isto. Ok, obrigada. Assim, penso que é uma abertura, não é? Muito obrigado a todos. Obrigado.